Isso aqui você precisa saber, porque isso aqui muda todo o jogo político em Brasília. Bora então direto ao primeiro ponto. Hoje, 30 de dezembro de 2025. Foi um ano muito difícil para todos nós. Agora, a esperança está chegando. Como vocês pensam que vai ser o 30 de dezembro de 2026, daqui a um ano? Estaremos nos preparando para várias posses, inclusive a do nosso presidente da República, Flávio Nantes Bolsonaro. Se preparem, acalenta teu coração. A gente vai voltar e vamos voltar muito mais forte. Uma coisa que talvez incomode algumas pessoas, presidente, mas eu faço questão de falar. E obrigado por não terem traído o presidente Bolsonaro. Tem um ditado na política que fala o seguinte, né? Eu estou com 40 anos, mas indo para 20 anos de mandatos, 4 como deputado estadual e agora como senador do Rio de Janeiro. Quero cumprimentar aqui o governador Cláudio Castro também, né? Cumprimentando todos os governadores aqui presentes no meu estado. E o ditado diz o seguinte, né? A política pode até perdoar a traição, mas não perdoa o traidor. Segundo o próprio Banco Central, vamos dar uma olhada aqui. Esse é o cálculo que você está vendo aqui, olha, do déficit das estatais. Ele inclui empresas como os Correios, claro que a gente estava falando, Engeprom, Casa da Moeda, Infraero, Dataprev, Engeia. Bom, portanto, a gente tem de fora aqui dessa conta Petrobras, Eletrobras e os bancos públicos. Entre janeiro e outubro desse ano, essas empresas registraram esse déficit que eu falei aqui, de 6 bilhões e 35 milhões de reais. O resultado, como a gente pode ver, ele já se aproxima aí de um rombo que foi verificado em todo o ano de 2024 e que foi desses 6 bilhões e 73 milhões. O déficit do ano passado, inclusive, foi maior, o maior de todos, desde o início da série histórica lá atrás, em 2002. Na comparação por períodos, de janeiro a outubro, no ano passado, o rombo era de 4 bilhões e 45 milhões de reais. Alexandre de Moraes, eu desafio você a mandar a Polícia Federal 6 horas da manhã na casa de Malu Gaspar. Eu desafio você a mandar a Polícia Federal 6 horas da manhã na casa de Mônica Bergo. Eu desafio você, Alexandre de Moraes, a colocar Malu Gaspar no inquérito das fake news. Você não vai fazer. Você não vai fazer. Porque se você fizer, você sabe que a casa vai cair mais rápido do que já está caindo. Seja bem-vinda, Malu Gaspar. Seja bem-vinda, Mônica Bergamo. Seja bem-vinda, imprensa. Não posso esquecer que esse monstro cresceu com a ajuda de vocês. Vocês passaram o pano, praticaram a profissão de flanelinha durante muito tempo, passando o pano para essa ditadura que se estabeleceu, mas o fato de entender na cabeça de vocês que ele passou dos limites e não há limite para ele, parabéns. Sejam bem-vindos ao time daqueles que querem liberdade para o Brasil. Olha, eu advogo há mais de 40 anos no Supremo. Um dos problemas graves que nós temos aqui em Brasília, e isso é de conhecimento geral, é a agressividade de alguns escritórios que têm parentesco de alguma forma com o ministro do Supremo do STJ. Isso não é de hoje. Isso não é de hoje. Eu me lembro que um colega seu, jornalista, o Policarpo Júnior, que era editor da Veja há 30 anos atrás, quando eu comecei a advocacia, ele estava começando na Veja. E ele me falava que a matéria dos sonhos dele era fazer uma matéria sobre a época Filhos de Ministro. Essa era a matéria. Nunca saiu. Nunca saiu. Mas saiu um monte de matéria defendendo o Calixto Cachoeiro. Pois é, então, esse é um problema grave, assim. O que eu acho é que, eu até estive em Paris agora, num determinado evento, com o ministro Barroso, com quem eu tenho uma amizade antiga, e que voltou a ficar leve agora depois que ele saiu do Supremo. Eu falei com ele lá nessa recepção que nós tivemos em Paris, sobre exatamente isso. Eu, sinceramente, acho
que isso tem que ser discutido entre os ministros. No meu ponto de vista, Nancy, eu sou antigo. Eu advogo no Supremo há tantos anos, advoguei para todos esses ministros que estão ali, quando chegaram, eu já estava advogando lá. Essa discussão devia ter se dado a portas fechadas primeiro no Supremo. Porque, de certa forma, ficou parecendo que era a apresentação de um código de conduta por causa de 2 ou 3 questões que estavam na imprensa. Isso enfraquece o Supremo. O código de conduta pode fortalecer o Supremo, não tenho dúvida. Mas, num momento tão delicado, em que nós temos uma superexposição do judiciário, e o Supremo não merecia que essa discussão se desse em público. Você tem ministro, o próprio Fachin aí fez campanha no Supremo e aviãozinho da JF também. Então, não. Eu acho oportuno, não tem razão. Acho que o momento foi ruim, porque eu falei com 2, 3 ministros ali que acharam que aquilo, de certa forma, dividiu o Supremo, no momento que o Supremo tinha que estar, de certa forma, unido e tal. Então, assim, essa discussão é necessária? Pode ser. Mas essa discussão, ela tem que ser pública. Depois que o Supremo chegar a um consenso, o Supremo pode chegar ao seguinte consenso: tem que fazer, ainda que vai enfraquecer determinadas questões. Paciência, faça. Não tem problema nenhum, eu sou favorável a fazer a discussão. Mas eu achei inoportuna a maneira com que foi colocado. Quando, lá, em março de 19, o ministro Toffoli presidiu o Supremo e ele falou: Cacai, você vai ao Supremo hoje? Posso ir. Ele disse: eu vou anunciar uma coisa importante que você estivesse lá. Ele anunciou o inquérito, que chamava inquérito fake news. Eu falei: Toffoli, é óbvio que defenda isso. Como amigos da corte, você é um advogado mais antigo. É difícil dizer isso, nós somos mais antigos que a turma do Supremo. E aí, eu disse: Toffoli, é óbvio que você tem o direito de abrir regimentalmente, mas distribuir para o ministro Alexandre, é juiz natural. Ele disse: eu não posso te dizer nada. Só estou te dizendo que está acontecendo muita coisa e que nós estamos sendo ameaçados. Segundo o blog do colunista Valdo Cruz, no G1, o clima no STF foi de tensão entre delegada da PF e juiz auxiliar de Toffoli, Carlos Vieira von Adamec. Uma das divergências surgiu quando, segundo o blog, o juiz auxiliar de Toffoli passou uma série de perguntas para a delegada, pedindo que ela fizesse aqueles questionamentos aos depoentes. Ela se recusou, dizendo que só podia fazer em seu nome as perguntas que considerasse adequadas. O juiz insistiu que ela seguisse a ordem. Diante do novo impasse, a delegada ligou para o diretor-geral da PF, Andrei Passos Rodrigues, para relatar o que estava acontecendo. Andrei afirmou que ela não podia fazer perguntas que não eram delas, a não ser que o ministro Toffoli consignasse em ata que aqueles questionamentos haviam sido formulados por ele. É difícil acreditar, é difícil ler e pensar que nós estamos numa democracia saudável. Vamos lá. As oitivas acontecem na sala de audiências da corte e contam com o acompanhamento de um representante da PGR e de um juiz auxiliar do gabinete do ministro Dias Toffoli. O Piotr e o Gordon já falaram, já mencionaram. Esse caso não tem que estar relacionado com o Supremo Tribunal Federal em esfera alguma, em página alguma. Se querem investigar, se já não fosse um escândalo, um banco central independente que foi vendido ao mundo como independente, isso aconteceu durante a administração do presidente Jair Bolsonaro, e agora o mundo olha... Como assim? Estão estão investigando o Banco Central? Estão colhendo depoimentos do Banco Central do Brasil? Então não é um Banco Central sério. Porque é muito melhor viver um Congresso efetivamente fechado por um poder autoritário do que um Congresso de mentira, que fica validando o regime. Nesse momento, as nossas autoridades, e isso vale para o governador de São Paulo, validam o regime. Elas validam, e é muito melhor você lutar contra uma grande injustiça. Um jurista que eu respeito muito diz isso: Paulo, eu prefiro defender os meus clientes de uma grande injustiça do que de uma média injustiça. Por conta do contrato, o pessoal foi lá e acionou a PGR. E aí? O que é que Gonê decidiu? Já deve estar sabendo disso, né? Mas não custa comentar. Gonê não veio pressão de Dom Pedro III, nem ilegalidade em contrato de esposa e arquiva a investigação. O PGR diz que não há como aprofundar revelações feitas pela imprensa, e o ministro negou as acusações. A única parte curiosa dessa matéria, além da manchete que já resume tudo, é que o Aguirre Talento faz questão de destacar para os leitores do Estadão, né, porque vai que o pessoal não saiba disso, e essa é a primeira manifestação do Gonê sobre o caso, e que o Gonê ele foi indicado para a PGR com o apoio de Dom Pedro III e mantém, né, uma ótima relação com o ministro, que foi relator do processo tratando a golpista, e também uma ótima relação com o Supremo como um todo. Aí o ex-procurador, ex-desembargador Walter Maierovitch está lá na UOL falando impropérios. Uma fala muito antidemocrática, né? Eu não consigo concordar com ele. Estou mostrando aqui para vocês verem os absurdos que o consórcio, né, acaba por falar no dia a dia, que você fica assim de cara. Escute só isso aqui.
infelizmente não. Mas eu queria dizer, antes de encerrar, uma única coisa, e que me parece fundamental. E eu vou encerrar com essa frase e que diz respeito à decisão do Gonê, que estava impedido. Ele é suspeito porque ele foi colocado no cargo pelo Alexandre de Moraes e pelo Gilmar Mendes, mas eu gostaria de colocar uma frase a respeito do contrato de advocacia que foi celebrado com a esposa do Moraes. A decisão do Gonê pode ser resumida na seguinte frase, e é uma coisa vergonhosa. Pode ser resumida na seguinte frase, a decisão de arquivamento do Gonê com relação ao contrato suspeitíssimo com a esposa do Moraes. O Gonê, em outras palavras, usou a seguinte frase popular: nem tudo que é imoral é ilegal. O contrato era imoral e o Gonê entendeu que era legal. Tá certo. Tá certo, né? Tá errado, é? Tá errado, é? Ah, tá bom. Eu tô preocupado com as ilegalidades. Aí, enquanto o consórcio tá falando... fala antidemocrática, né? Que o contrato é imoral. A nossa querida esquerda brasileira, a esquerda petista, né? Ali. Beta Bastos. 2 postagens de uma mesma pessoa, no mesmo dia. E, a priori, foram feitos com 11 horas de diferença. Primeiro, a Beta Bastos escreve: venho dizendo isso desde o início, o tempo confirmou. A manchete do Brasil 247 apenas reforça o que estava claro, o suposto contrato nunca existiu. Nunca existiu. A acusação foi construída no vazio, repita sem prova e usada como arma política, enquanto muito blá 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 blá. Aí tá ali, ó. Contrato de 129 milhões da mulher de Moraes não existe. Não existe. Não existe. Aí depois ela volta. O contrato existe e isso agora está devidamente esclarecido nos autos. Há de fato um contrato privado entre o Banco Master e o escritório de advocacia de Viviane Barça de Moraes. Isso é o lulismo, sabe? O petismo realmente é um movimento emburrecedor. Lula e sua turma emburreceram os seus próprios apoiadores. E tá ali a notícia da G1, né? PGR descarta a ilicitude e arquiva pedido para investigar Dom Pedro III e esposa no caso do Banco Master. Não é só o Brasil 247 e a Beta Bastos que vieram culpar porque o contrato não existia. A lenda, esse aqui é o top 1. Eu já vi gente louca na minha vida, mas igual o Thiago dos Reis, dente de Mentex, esse daqui tá pra nascer, viu? Até o Verdivaldo perdeu a cabeça. Perdeu as estribeiras e mandou: se as leis valessem para todos, Thiago dos Reis e essa pessoa teriam suas contas suspensas e seriam presos por fake news ao negarem o contrato do Banco Master com a esposa de Dom Pedro III. Mas são petistas, defensores de Dom Pedro. As leis não se aplicam a eles. Essa é a justiça atual. Escute isso aqui, escute essa pérola. E a Malu que compartilha tá ali, ó. A casa caiu pra Globo. A casa caiu, viu? E agora a casa caiu pra Globo e pra Malu Gaspar. O jornalista Eduardo Guimarães, que tem boas fontes, acaba de dizer que o contrato de 129... O jornalista Eduardo Guimarães escreve no Brasil 247, viu? Só pra te deixar a par. milhões da esposa do Alexandre de Moraes com o Banco Master é fake. É fake. Quem falou desse contrato primeiro foi a Malu Gaspar, só que ela não apresentou nenhuma prova. Segundo Eduardo Guimarães, esse contrato não tem assinatura de ninguém. É um contrato fake. A Globo simplesmente inventou que tinha um contrato para gerar indignação e aí passou a criar outras mentiras contra o Alexandre de Moraes. E aí começou um ataque coordenado da imprensa contra o Alexandre de Moraes. Aí você vê que coisa. Lembrando que o caso do Banco Master é um caso aí que envolve os maiores banqueiros do Brasil. E um dia antes da fake news da Malu Gaspar, o André Esteves, que é o banqueiro mais poderoso do Brasil, se encontrou, sabe com quem? Com o Flávio Bolsonaro. Aí você tira suas próprias conclusões. Se isso aí se confirmar, o que vai ter de gente sendo processada, ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Foi culpa do Flávio Bolsonaro. Parabéns, Flávio Bolsonaro. Foi isso que aconteceu, gente. Flávio foi lá na casa do André Esteves, criou a fake news. Ele fez uma videochamada com o Gabinete do Ódio.
ligou, falou, Dedé, temos aqui, ó, um plano do gabinete do ódio. E aí cooptaram o Dedé, e aí Dedé liga pra Malu Gaspar, aí tem que vai chegar, né, com a relação da Malu Gaspar com o Dedé e com o Lauro Jardim também, viu? O pior é, se pesquisar, é achar alguma coisa. Aí falou, Malu, esse aqui é o plano do gabinete do ódio, vamos nessa, e aí tá aí. Mais uma vez, é por isso que a democracia dá sempre risco, gente. Vocês estão vendo o nível de loucura que esse país vive? Isso daqui eu acho, na minha concepção, é porque eu não sei como é que já tá a mente das pessoas hoje, né? No dia a dia. As pessoas que ainda não estão politizadas. Mas você pegar aqui, pô, postagens como essa, sabe? Você bate aí uma foto, bate um print, guarda com você. Mas quando você encontrar uma pessoa moderada, você mostra. Aí tu vai lá no Telegram, manda esse vídeo, já tá baixado, só baixa, deixa salvo no teu celular. Aí tu mostra, fala, cara, tu tá vendo o que tá acontecendo? Isso aqui é o petismo. Isso aqui é o petismo. Esse maluco aqui tem mais de 1 milhão de seguidor. Tem mais de 1 milhão de seguidor. Esse é o Brasil. Como que o Thiago dos Reis, o Thiago Resiste, tem mais de 1 milhão de seguidor pra falar uma coisa dessa? Aí tu tem que aturar. Peraí que ficou fora de ordem. Ficou fora de ordem. Era pra primeiro isso daqui antes de falar do Pedro Doria. Aí, por outro lado, né? No mesmo 247, o Atushi, o Cooper Atushi tá assim no meio termo, né? Aí a tia lá tá mais pro PT, né? Xandoísmo, e o Breno Altman tentando dar um saculejo aí nos dois pra ver. Pelo amor de Deus, gente, vamos acordar, né? Tem coisa que não tá dando pra gente ficar passando pano. A Etsuki postou isso dizendo, né? A esquerda correu lá para segurar o bebê diabo. Segurar o bebê diabo é a resposta do silêncio à provocação feita por Breno Altman sobre o trauma eletivo da esquerda. Aí nesse mesmo vídeo depois, outro recorte na sequência, que é do Ruizão, eu só passo. Vamos ouvir primeiro o Breno Altman. Em nenhum momento eu defendi a matéria da Malu Gaspar. Eu não conheço a apuração. Eu não posso dizer se é uma matéria correta ou incorreta. Tem que esperar as informações decantarem. Mas é evidente que ela tinha o direito e o dever de apurar as relações do ministro Alexandre de Moraes com o Banco Master. Há uma informação que ela trouxe a público a partir da investigação da Polícia Federal que não foi desmentida até agora. Nem pela mulher, nem pela esposa de Alexandre de Moraes, nem pelo próprio, nem por quem quer que seja. Essa é a base da investigação. Uma informação desse tipo, ela não pode simplesmente ser desprezada pelos jornalistas, não é? Mas, enfim, qual é a brincadeira que eu proponho? Substitua Alexandre de Moraes por André Mendonça. A mesma matéria, exatamente a mesma matéria. Substitua Alexandre de Moraes por André Mendonça. Substitua Galípolo por Roberto Campos Neto. E haveria o mesmo furor contra a jornalista, ou ela seria transformada numa heroína das redes sociais? Mas aí tem uma coisa, né, Breno, pregando essa brincadeira. É porque a gente ficou muito traumatizado da atuação da mídia no passado, do que aconteceu aqui a partir da Lava Jato. Eu acho que é uma questão também de desconfiar sempre dessa mídia corporativa. Perfeito. E do Alexandre de Moraes, cujo papel foi pior que o da mídia corporativa no passado, em relação à Lava Jato? Concordo com você, mas... Então nós estamos escolhendo trauma. Então é trauma eletivo, porque nós conhecemos o papel que a imprensa teve em relação, a imprensa de direita teve em relação à Lava Jato. Olha, nós temos que tomar cuidado com os nossos traumas. Porque nós não podemos achar que, em função do que aconteceu no passado, o presente será uma simples repetição. Nós não podemos partir do pressuposto de que, como a imprensa de direita teve o papel que teve na Lava Jato, tudo que vier a sair na imprensa de direita é em si mentiroso. Não funciona assim. Por que o papel que teve Alexandre de Moraes na Lava Jato não tem o mesmo peso se ele foi, por exemplo, um dos ministros que votou contra o habeas corpus a favor de Lula em 2018, e essa decisão é que levou Lula à prisão? Isso deve ser esquecido. Por que razão o papel da imprensa deve ser lembrado, e eu acho que deve ser lembrado, e o do Alexandre de Moraes deve ser esquecido? A esquerda... Antes de botar aqui a do Ruizão, quando ele começa a perguntar, né? Lembrar dos papéis, né? Ele votou contra o habeas corpus de Lula. Quando ele vai falando isso, o Atushi tá assim, ó. Ele vai fazendo assim, ó. Daquele... Se entregou em Atushi. Atushi se entregou. É da tropa? É da tropa. Atushi se entregou. Se entregou. Aí você tem que parar e assistir. Aquele risinho assim no cantinho de boca. Estão querendo se desfazer de Dom Pedro III, né? Tá vendo aí que o negócio fedeu. Agora, gente, antes daqui a play no Ruizão, todo mundo vê isso daqui e acha engraçado, porque é a esquerda, né?
mostrando a hipocrisia da esquerda. Tá vendo aí como é? Se fosse o André Mendonça, o Roberto Campos Neto, vocês estariam jogando pedra, vocês são hipócritas. Agora sim, essa mesma autocrítica, a direita, ao invés de ficar dando risada, também deveria fazer. Porque não são poucas as vezes que saem matérias que realmente têm um lastro na imprensa e a direita vem: você acredita no que sai na Globo, é? E você acredita no que sai na Folha de São Paulo? Fake news, imprensa de esquerda. Eles são de imprensa de direita, né? Então, assim, é importante ler e entender o fio da meada. Quer ver, assim, exemplos recentes? Só pra não deixar de... Pra terminar o ano pegando no pé um pouquinho, né? O Cadeirudo. Olha quantas notícias sobre o Cadeirudo saíram, mostrando por A mais B. E a turma se cega. Não, mas o Tarcísio falou que ele é fiel a Bolsonaro, que ele não quer ser presidente, não. Não, quer nada. Que nada. Se não fosse Eduardo Bolsonaro aí garantido na unha a candidatura do Flávio, o que seria de nós? Se essa mesma crítica, a direita dê a sua risada, mas também pare para prestar atenção, pô. Pare para prestar atenção. Mas vamos ver aqui na sequência o que o companheiro Ruizão diz. A esquerda, pelo jeito, né, ela tá agarrada no Alexandre de Moraes, não consegue se separar. Se o Alexandre de Moraes afundar, ela vai afundar junto. Eu fico, sinceramente, eu fico até comovido de ver a ingenuidade das pessoas que estão defendendo o Alexandre de Moraes. Eles não têm nenhum tipo de cálculo político. Nós não vamos defender o Alexandre de Moraes porque a gente nunca defendeu o Alexandre de Moraes. Agora, o ônus das medidas antidemocráticas e do escândalo político do Banco Master, e sabe-se lá mais o que pode acontecer aí, quem vai ficar com esse ônus vai ser a esquerda, porque a burguesia já tirou o corpo fora. O grande capital já falou: não, toma que o filho é teu, para a esquerda. Quando na verdade o filho é deles. E a esquerda correu lá para segurar o bebê diabo. E falar: meu queridinho, meu nenê. E se o escândalo prosseguir, mas também vou dizer, se esse escândalo não prosseguir, vão vir outros. A esquerda vai ficar carbonizada junto com o Alexandre de Moraes. A culpa não é minha, né? Escolher aí apoiar. Não mandou nada. Aí o Pedro Doria resolveu escrever sobre o clima do momento. Ele tá falando mais da esquerda do que da direita. Aí ele coloca assim: é um erro achar que a imprensa está de um lado na briga política. Pois é, não. Talvez a imprensa não esteja de um lado, né? Mas de dois lados ao mesmo tempo. Aí a gente pensa do lado da esquerda e do centro democrático, né? Ou que a imprensa está contra um lado, que é o lado da direita. Isso aí também tá. Agora, fingir imparcialidade, fingir trabalho técnico, pelo amor de Deus. Aí ele vem: uma das perguntas que mais tenho ouvido de amigos e familiares nestes dias de festa é: qual é o objetivo? Quero entender o que deseja a imprensa quando traz notícias, né, de que Dom Pedro III pode ter pressionado o Banco Central, fora a questão do contrato. E é uma pergunta que realmente as pessoas fazem. Do lado da esquerda, a pessoa acha que tem algum golpismo por trás, já tem uma tentativa de ser, na sequência, ir para cima do Lula. Na direita, eu acho que a gente também está fazendo essa pergunta porque eu me faço, assim, o que a imprensa quer? Porque a imprensa, que é parceirinha do regime, do autoritarismo, jamais iria expor o seu número 1, o seu grande herói, a troco de nada. Alguma coisa está acontecendo. Mas aí o Pedro Doria, inclusive um dos sócios que é dono do seu canal, né, no quadro societário, o Armínio Fraga, ele veio falar que, embutida nessa pergunta qual o objetivo, existe a presunção de que estamos a serviço de um lado na briga política, e o Pedro Doria disse que isso é mentira. Eu acredito nele, né? Demais. Aí depois dele tentar discorrer parágrafos falando que a imprensa é imparcial, faz um trabalho técnico, ele vem falar que a máquina de ataque à imprensa de parte da militância da esquerda estava dormente desde a eleição de Bolsonaro. Não, está dormente há muito tempo, porque a imprensa sempre joga a favor da esquerda. Não levantam uma pena contra, nem chamar de extrema esquerda chama. Porque tudo que a direita faz, extrema-direita, ultradireita, super, ultra, mega, blaster, conservador. A esquerda sempre quer, não, centro-esquerda, moderados. Então, pelo amor de Deus, né? Por que vocês seriam atacados?
Vocês lembram como foi a sabatina, né, muito entre aspas, do Lula na Globo? William Bonner levantou a pergunta basicamente falando: Lula, sabemos que você é vítima, você tá triste, Lula, com nós brasileiros que fizemos com você. Foi basicamente isso o tom da pergunta do Bonner pro Lula. A Globo proibiu o Lula de rodar. Pelo menos era o que as línguas falavam na Rádio Peão, né? Que o Lula não podia pisar na rua, porque senão ia mostrar que não tinha apoio. Aí o pessoal dizia que foi a Globo que proibiu. Foi uma campanha totalmente artificial. Fora as mentiras propagadas assim ao longo dos anos, mas enfim. Aí diz que foi religada contra Malu Gaspar, colunista do Globo. E aí você vê, né? Depois, aí o Breno Altman e o Rui vão falar: não, porque o Dom Pedro III não é o cara de esquerda. Pode até não ser. Agora, quem está o defendendo é a esquerda. E o defendendo da forma mais voraz, baixa possível. E depois diz que a informação que a Malu Gaspar trouxe foi confirmada por Helene Cantanhede, David Friedlander, né, do Estadão, Mônica Bergamo na Folha e, de certa forma, foi confirmado também por Daniela Lima do UOL. Daniela, porém, disse que, de acordo com suas fontes, não houve pressão, apenas menção. Jogo jogado, fontes distintas podem ter percepções diferentes, pois 5 dos jornalistas mais experientes da cobertura de política e economia no Brasil ouviram versões quase iguais da mesma história. Experientíssimos, né? São garotos de recado. Dos 5, 4 ouviram que Dom Pedro III cruzou a linha, e muito. Segundo Mônica, a pressão não foi apenas contra o Banco Central, mas também contra a Polícia Federal. Fiquei pensando numa coisa. Lembra aquela matéria do Lauro Jardim sobre a festa do Vorcado? Falei assim: não, a festa tinha homens. Fiquei assim pensando, né? Será que a festa da Páscoa só tinha homem de ovo? Ou será que é de falar que não? Sabe como é, né? Às vezes quando só festa que só chama homem, porque, sei lá, às vezes a festa tá muito louca. Não que tenha ocorrido isso, né? Mas vai que o nosso Paquito era um baladeiro. Que poderia ter no celular do Paquito, né? Ai, ai, ai. Parece um sinal de como será a cobertura da eleição de 26. Aqui nas redações estaremos sob ataque contínuo da máquina bolsonarista, da parte mais agressiva da esquerda. A esquerda não gosta de ser comparada, mas os métodos são iguais. São, é mesmo. 100% iguais. Nem se compara, né? Igualzinho que a direita e que a esquerda faz. É igualzinho, que o Diago dos Reis é um padrão aqui, ó. Você chuta uma árvore e cai 20 bolsonaristas igual o Diago dos Reis. Falando ainda da esquerda, mas saindo do ramo do jornalismo e indo para a advocacia, né, o judiciário, o nosso queridíssimo Cacai aparenta estar chateado aí, pô, com o Brasil. Quem foi ali no centro do poder coloca, né? Cacai rompe com aliados do Supremo e denuncia influência de escritórios ligados a parentes de ministros. E aí o Tatu no Toco faz um comentário jocoso dizendo, né, que o Cacai desistiu de emplacar um parente no Supremo ou de casar com um dos ministros, né? Jogou a toalha. Esses ataques podem prejudicar, enfraquecer o Supremo? Olha, eu advogo há mais de 40 anos no Supremo. Um dos problemas graves que nós temos aqui em Brasília, isso é de conhecimento geral, é a agressividade de alguns escritórios que têm parentesco de alguma forma com o ministro Supremo do STJ. Isso não é de hoje. Isso não é de hoje. Eu me lembro que um colega seu, jornalista, o Policarpo Júnior, que era editor da Veja há 30 anos atrás, quando eu comecei a advocacia, ele estava começando na Veja. E ele me falava que a matéria dos sonhos dele era fazer uma matéria sobre a época filhos de ministro. Essa era a matéria. Nunca saiu. Nunca saiu. Nunca saiu, mas ele falou nisso, né? A agressividade desse escritório de advocacia, rapaz. Tá louco. O povo é brabo demais. Aí, eu acho que aproveitando o momento, isso aqui é importante, né? Se tem uma confusão, joga gasolina. Oposição retoma projeto que restringe a atuação de parentes no Supremo. E aqui, gente, nesse ponto, uma coisa é se o Hugo Mota, se é o Alcolumbre, se o PT, o Centrão vão querer votar isso daqui e tudo mais. Agora, quem fez esse projeto? A Júlia Zanata. Veja só. O PL, tinha que ser do PL, né? Tinha que ser bolsonarista.
A proposta altera o Estatuto da OAB para impedir a atuação na terceira instância de cônjuges, parentes, sócios e ex-sócios de ministros de cortes superiores. O que eu acho que dá para ser feito, porque não dá para esperar muita coisa vindo do parlamento, é os deputados aproveitarem o momento, cavarem entrevistas na imprensa para tentar falar, né, sobre o que está acontecendo. A imprensa sempre tenta falar com algum político, e quando os políticos falarem, eles pegarem o microfone e questionarem seriamente, assim, o bem do Brasil. A Globo está defendendo abertamente a necessidade de um código de ética. Vocês da CNN, vocês até trouxeram aqui várias vezes aquele professor de direito constitucional que parece que vocês pegaram emprestado da Globo, de óculos, também falando da necessidade disso. Então acho que já é um tema assim que toda a mídia concorda, editoriais, Folha, Estadão. Que tal então vocês da imprensa nos ajudarem a fazer pressão para a gente aprovar essa lei? E você coloca também a imprensa no corner, né? Ou a indignação de vocês é seletiva. E larga essa ao vivo. Ia ser bom, ia ser maravilhoso. Ia dar recorte. Né? Então, vocês deputados aí, pô, tentem usar o espaço que vocês têm na imprensa, usa a própria imprensa contra ela mesmo. E a gente ganha na confusão. Mete todo mundo na beira do Gugu. E vamos lá. Vamos falar do dia de ontem, do Paquito e seus amigos. Confusão tá aí, né? Tá instaurada. Para onde vai, até o momento eu não sei. Não sei se vão desfazer ou não a liquidação do Master. Acho que tem pontos aí a ser esclarecidos. Mas eu acho que o ponto principal talvez seja uma outra matéria do Estadão, que envolve aí não ter a necessidade de uma delação. Né? Então, ou seja, terminar com todo mundo em paz. Mas a Carolina Brígido lá no Estadão diz que ministros do Supremo acreditam que Toffoli quer, mas não pode não anular liquidação do Master agora. Agora não. Quem sabe daqui a um tempo, né? Enfim, os ministros acreditam que Toffoli quer reverter a liquidação do Master, mas não deve fazer isso agora. Na avaliação dos colegas, Toffoli estaria disposto a adiar essa medida. Evitaria assim que a corte fosse ainda mais atacada pela opinião pública. Aí eu não sei o que passa na cabeça deles. Se esperar um mês pra fazer isso, vai ser melhor. Não, daqui a um mês é de boa. A gente passa um mês, depois a conta gotas. Além disso, ministros falam nos bastidores sobre a expectativa de virem à tona novas revelações com potencial para deixar o tribunal mais vulnerável a críticas. Expectativa? Tem expectativa? Que revelações são essas? É alguma coisa do celular do Paquito? Ah, Paquito, viu? Também paira sobre o Banco Central o temor que Toffoli anula a liquidação do Master, como informou o Álvaro Gribel. Nesse caso, haveria a possibilidade de técnicos do Banco Central serem transformados em investigados. Eu acharia ótimo também. Em caráter reservado, 2 ministros da corte dizem que a pressão da imprensa pode frear os ânimos de Toffoli. Na corte, há quem considere que o colega conduziu as investigações de forma atípica. Ele levou o caso para o Supremo, decretou auto de sigilo, determinou a cariação, antes mesmo de colher os depoimentos dos investigados. Em um pequeno recuo, o ministro permitiu que a PF realizasse primeiro os interrogatórios para depois avaliar a necessidade de proceder com a cariação no mesmo dia. Tudo isso durante o recesso de fim de ano, outro fator que contribui para a atipicidade das medidas adotadas até agora. Para tornar o caso ainda mais peculiar, Toffoli voou no mesmo avião que um dos advogados do caso Master. A isenção do Supremo para conduzir o caso também foi levantada a partir da informação de que a advogada Viviane de Moraes, casada com o Dom Pedro III, manteve contrato de 129 milhões com o banco. Historicamente, o recesso do Supremo é comandado pelo presidente da corte, que só atua em casos considerados urgentes. Mas nos últimos anos, né, você vê, eles, rapaz, estão trabalhando mesmo de férias. Dessa forma, podem despachar esses processos dos quais são relatores. E, curiosamente, quem está trabalhando nas férias? O Pedro Toffoli e o Careca. Entretanto, nem todo ministro do Supremo critica a Toffoli. Existe um grupo, não é um nem dois, é um grupo que considera a cariação importante para que se possa conhecer as versões dos representantes do Banco Central, BRB, do Master, reservadamente. O ministro afirmou ao Estadão que nem haveria problema algum a realização do procedimento durante o recesso, muito embora a prática seja incomum. Aí começa. O dia ontem começou com a CNN colocando uma manchete que
fisga a atenção e acaba por comentar por alto detalhes do que a matéria do Escostegui, que a gente comentou ao longo do dia de ontem, matéria longuíssima, trazia assim, de forma minuciosa. Porcaro se reuniu com o diretor do Banco Central hora antes de ser preso. Foi lá aquela história, né? 42 minutos, tudo mais, pipipi, popopô. Pouco antes de ser preso, no dia 17 de novembro, pela PF, o Porcaro realizou uma reunião virtual com o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino. Além dos dois, e aqui uma coisa que eu achei curiosa na manchete. Porcaro se reuniu com o diretor. Por que a manchete não colocou? Porcaro se reuniu com diretores do Banco Central. Não faria mais sentido? Ou então você coloca assim, o Porcaro se reuniu com o diretor do Banco Central que prestará depoimento. Pronto, aí fazia mais sentido. Porque aí reforça o que estava lá na matéria do Escostegui, né? Além dos dois, estavam presentes no encontro online, que ocorreu entre 1h30 e 4h10 daquele mesmo dia, Belino Santana, chefe do Departamento de Supervisão Bancária, e Paulo Sérgio Neves de Souza, chefe adjunto do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central do Brasil. Em Dubai, Porcaro pretendia fechar acordos relacionados à venda da instituição, ao consórcio firmado pela Ficto e os investidores árabes, né? A gente comentou isso ontem. Os advogados de Porcaro argumentaram que ele já estava em tratativas com a Mastercard Brasil para formalizar novas condições contratuais que permitissem a liberação de crédito com o objetivo de obter recursos suficientes para honrar as grades de liquidação do arranjo e pagamento até que a venda do Banco Master fosse concluída. Questionado pela CNN Money, o Banco Central disse que não comentaria a reunião online. E foi um dos pontos que a Escostegui levantou, né? E aí, o que teve nessa reunião? Foi salva? Em vídeo? Tem vídeo? Não tem. Teve uma ata? O Escostegui também disse que não teve ata. E aí? O Banco Central não quis comentar para a CNN. O que se destacou nesse caso particular foi o fato do Banco Central avançar diretamente para a liquidação sem adotar medidas prévias cautelares, algo que historicamente o Banco Central costuma fazer. Para mim, nessa história, tá todo mundo errado. Eu, por mim, botava aí pro Toffoli investigar todo mundo. Sei que ontem começou o dia, né, à tarde, aí começaram os depoimentos. Ao final dos depoimentos, a turma achou que tiveram informações conflitantes, tanto que está ali. Porcaro e ex-presidente do BRB são chamados à acareação. O diretor do Banco Central é dispensado. O depoimento do Porcaro e do ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, né, apresentaram divergências que levaram ao início de uma acareação no início da noite da terça. Mas o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino, foi dispensado de uma potencial confrontação de versões, segundo pessoas a par das investigações. Tem uma coisa que me chamou a atenção logo no dia de ontem. Claramente você vê que a imprensa tomou um lado nessa situação. Foi o lado do Banco Central. Não acho que a imprensa deveria também tomar... Não acho que a imprensa deveria tomar o lado do Paquito. Mas você vê que a imprensa utiliza... Tem 1000 imagens do Paquito na internet. Vamos pegar dele aqui sendo preso. Vamos botar dele preso. Eu me toco o pau. Aí isso me chama a atenção, sabe? Cara, uma tá empenhada. Luísa Martins, o que essa menina fala eu acho que vale a pena prestar atenção. Se ela diz que o depoimento do diretor do Banco Central foi valioso, possivelmente ela realmente falou com alguém do Supremo, porque ela é porta-voz do Supremo. Tá ali, né? Pelo menos acaba, o PF opta por acareação do diretor do BC. A manchete é a mesma da Folha de São Paulo, mas essa matéria traz informação extra, que tá ali, ó. Segundo interlocutores do Toffoli, o depoimento do diretor do Banco Central foi extremamente valioso para o processo. Se a Luísa, que é porta-voz do regime, falou, ela possivelmente falou com a galerinha lá. Os processos sigilosos no Brasil são maravilhosos, né? O sigilo não dura nada, porque assim, acaba o depoimento, todo mundo já sabe, já tá na imprensa. Vazamentos, né, o tempo inteiro. E depois a Luísa reforça, depoimento, diretor do Banco Central complica banqueiros. Foi desapado o inquérito, avaliam que a participação de Aquino, como extremamente valiosa, com detalhes que deixam Porcaro e Rocha em maus lençóis. A fala de Aquino foi descrita por interlocutores do Supremo como útil, precisa, didática e detalhada, ao passo que os depoimentos de Porcaro e Rocha foram considerados erráticos e contraditórios. Aí veja. Se coloca os caras em apuro, talvez os caras, né,
comece a responder e talvez, sei lá, pode ser aí no meio do processo virar realmente questão criminal, possibilidade de ser preso. Isso acontece, né? Às vezes a justiça chega, bate na porta e diz, então tu quer fazer uma delação? A gente vai que seja uma coisa muito maior, né? Eu tenho certeza que tem gente que olha pra isso e fica preocupada. Gente da política, principalmente. Talvez o judiciário também. Chegaremos lá. Chegaremos. Mas antes, o nosso processo sigiloso, né? Ganhou vários vazamentos ao longo do dia de ontem. A Malu Gaspar, o Johan L e o Rafael Moraes Moura, quase que em tempo real, divulgaram aqui como foi parte aí do depoimento do Paquito. E depois eles publicaram outra matéria falando da cariação também com mais vazamentos. Perguntas de Toffoli ao Paquito pedem que banqueiro avalie a atuação do Banco Central. Aí tava lá. Depois das fraudes nos contratos de crédito que justificaram o repasse de 2,2 bilhões do BRB para o Master, o foco de Toffoli se concentrou na tempestividade da fiscalização e na reunião do Paquito com o diretor do Banco Central na véspera da operação da Polícia Federal. Em uma das perguntas, Toffoli pede até que o banqueiro diga se o Banco Central agiu com a celeridade necessária, levando em conta o intervalo de tempo entre os primeiros indícios de fraude detectados pela instituição reguladora e a liquidação do Banco Master em novembro passado. Eu vi muita gente que pegou isso daqui e já abraçou a narrativa da imprensa no primeiro momento. Assim, quando você pergunta, estou partindo do princípio de possibilidades. Às vezes, quando pergunta isso, o que é que o cara quer saber? Vem cá, você acha que foi certo o que fez? Ou você acha que o Banco Central deveria ter dado mais tempo? Porque uma resposta como essa, você não responde sim ou não, né? Assim, foi rápido o suficiente? Sim. Foi não? Não. E aí você vai perguntar, né? Foi rápido por quê? Foi não por quê? E aí vai. Lembra o depoimento do cara do Banco Central, né? Foi extremamente valioso. Você faz uma pergunta, vai ter que se explicar, né? Não é só porque é uma pergunta que abre possibilidade para prejudicar o Banco Central, né? Que abre o prejuízo, obviamente vai ser utilizado para isso. A gente sabe que quando você facilita, assim, sem facilitar, o Supremo já joga bonito, né? Facilitando também, aí pode realmente ser um prato cheio pro Toffoli. Depois, outro trecho. O cara foi indagado se o Banco Central alertou o BRB sobre as primeiras evidências de falta de lastro nas carteiras de crédito oferecidas pelo Master e se o regulador falhou em seu dever de supervisão prudencial. E aí, mais uma vez, ele vai ter que explicar, tanto pelo sim quanto pelo não, se falhou ou não falhou. Vai que numa dessas aí ele fala assim, falhou porque a gente estava trabalhando quase que em conluio. A pessoa, uma revelação como essa? No material ao qual a equipe da ONU teve acesso, as perguntas aos depoentes são acompanhadas de justificativas que apontam o objetivo da linha de inquirição. Na parte que se refere ao dono do Master, um dos objetivos listados é avaliar a eficácia da supervisão do Banco Central, a tempestividade de sua atuação e verificar se houve demora injustificada do regulador que permitiu a continuidade da fraude. Só depois de dar ao Paquito a chance de avaliar a atuação do BC que Toffoli passa as perguntas voltadas aos detalhes da fraude, que de acordo com a investigação da autarquia, usaram empresas sem movimentação financeira para simular a concessão dos créditos vendidos ao BRB. Aí vai. Outro tópico explorado em um bloco de perguntas no depoimento do Paquito foi a reunião dele com o Ailton, horas antes de ser preso pela PF, em 17 de novembro. A reunião virtual durou 40 minutos e nela, conforme o documento do próprio banco que acabou sendo usado pela defesa do executivo para livrá-lo da cadeia, o cara informou o BC das negociações em curso na base de uma solução de mercado para o conglomerado Master. Isso é que a gente comentou com profundidade ontem. O juiz auxiliar de Toffoli quis saber quem solicitou a reunião, se o próprio Vorcaro ou o Banco Central. Também indagou seu executivo se ele comunicou ao diretor de fiscalização do Banco Central que viajara para o exterior no dia seguinte. No depoimento, Vorcaro foi lembrado que o documento do Banco Central com detalhes da reunião foi utilizado pela defesa do executivo no habeas corpus que resultou na sua soltura. O executivo foi questionado se tinha conhecimento de que esse documento seria produzido e utilizado dessa forma pela sua defesa. O objetivo da pergunta era verificar se a reunião fazia parte de uma estratégia deliberada do Paquito para produzir provas a seu favor, já considerando a possibilidade de ser preso. E aí?
É uma boa, né? Não tá aí pra ver. Aí, hoje, 31 de dezembro de 2025, à 00:01, a Malu Gaspar traz mais detalhes. Embate com juiz e confronto sobre perguntas. Os bastidores da audiência com o Paquito. Antes mesmo do depoimento começar, houve um primeiro embate entre os delegados da PF, os procuradores da República e o juiz auxiliar Carlos Vieira von Adamec, homem de confiança do Toffoli, em torno do rito adotado na audiência. E por que teve a confusão? Tudo porque na véspera, o Toffoli é demais, viu? O Toffoli divulgou por meio de assessoria de imprensa, que foi aquela matéria da Folha, né? Toffoli recua sob a cariação e deixa a cargo da PF, né? Uma nota afirmando que primeiro seriam feitos depoimentos e depois, se a delegada julgasse necessário, a cariação. Só que o Toffoli mandou isso aí via imprensa. Só que não havia no processo nenhum despacho determinando as oitivas. Faltou botar no papel, né? Esse Toffoli é Toffoli danado. É que tá de férias, né, gente? É de plantão. Às vezes o cara esquece. Até o início da audiência, a única ordem formal de Toffoli era para que fosse feita uma cariação. Ou seja, embora tivesse recuado para a imprensa, oficialmente o Toffoli não formalizou a mudança de posição. A delegada Janana Palazzo então disse que só tinha autorização para a cariação e que, portanto, não faria os depoimentos. E na boa, se eu fosse ela, eu também faria isso. Sabe por quê? Porque isso aqui eu não acho nem má vontade do funcionário público. Ah, não. Eu só vou fazer porque eu só tá no papel, não quero trabalhar, já é fim de ano. Mas pensa o seguinte. Isso aí se Toffoli... Porque assim, o que tá no papel era isso. E tu vai lá, imagina, ela vai lá e faz. E depois, no dia seguinte, ela fala, por que você fez isso? Tinha algum papel falando pra você fazer o depoimento? Tinha algum papel? E tu sabe, né? Lidar com o Supremo é complicado. Enfim, tanto que o temor evidente era de que após a oitiva, a própria defesa do Paquito pudesse usar essa lacuna para tentar anular o processo por falhas formais. E eu acho que para além disso, né, o próprio temor como seria a reação do Toffoli. Então assim, vamos seguir o que está no papel? Toda a discussão foi gravada em vídeo. Foi preciso o juiz auxiliar ligar para o Toffoli, estava acompanhando remotamente, assim, ó, doutor, me perdoa por te ligar, tô interrompendo as férias. Doutor. E aí, velho? Não tem papel, doutor. Aí o doutor, né, o Toffoli, acabou por fazer autorização oral para que as oitivas fossem realizadas. A garantia sou eu. Falei, tá falando aqui, ó. Quem é que mandou áudio no WhatsApp? Mas ainda assim, a delegada e o procurador do Banco Central fizeram questão que ficasse registrado nos depoimentos que Toffoli tinha mudado a orientação que foi feita. Bota aí no papel. O Toffoli fez isso. A delegada tá esperta, viu? Mas, assim que foi resolvida a divergência, começou um novo embate. Logo após a delegada ter feito as primeiras perguntas, o juiz auxiliar de Toffoli passou para a delegada mais uma lista com outras perguntas preparadas pelo Toffoli, para ser feitas ao Paquito, ao Aquino e ao Costa. Entre as 82 do Paquito estavam impressas, né, havia 21 relacionadas diretamente à atuação do Banco Central, que foi o que a Malu Gaspar falou na nota anterior. Aí a delegada falou que, rapaz, não faz essas perguntas não, velho, não foi eu que fiz. Não foi eu que fiz. Aí o braço direito do Toffoli, o Adamec, falou, ó, essas perguntas aí, pô, a lista aqui, quem viu foi o Toffoli, viu? A senhora vai presa. Ele deve falar, vai ser presa, a senhora é golpista. A senhora, eu acho que nesse momento já dá pra ficar se perguntando, né? Será que essa delegada era bolsonarista? E você sabe, bolsonarista vai preso. Foi quando o procurador do Banco Central pediu que ficasse registrado que as perguntas eram do ministro, que foi consultado novamente por telefone e autorizou o registro dos documentos da oitiva. Acho que o procurador-geral, experiente, olhou assim, rapaz, essa delegada deve ser nova aqui no cargo, deve ter entrado agora, igual minha filha, você tá sendo muito bolsonarista, antidemocrática, ordem judicial se cumpre, mas não tem... A palavra, ele é o verbo, o Toffoli é o verbo, só cumpra. Aí deve ter chamado ela lá no canto e falou, fica quieta aí, Binha, pra tu não ser presa, viu? Tu vai ser presa. E aí começou o depoimento. Aí no final da tarde, com a publicação pelo blog dos detalhes sobre as perguntas do Paquito, houve nova discussão. Porque, né, o Adamec não gostou de ver que as perguntas tinham sido vazadas.
Quem que vazou, hein? Agora o bicho pegando. E cobrou os presentes pelo vazamento. Ao final, a lista de perguntas que tinha sido preparada por diretor do Banco Central, Ailton Aquino, não foi usada. Brasil. Aí, a Folha ontem, no início da manhã, contava pra gente que o Paquito não assinava documentos comprometedores do Master. Dizem aliados. Pessoas próximas dizem que banqueiro delegava a tarefa a subordinados de confiança. Apesar disso, a estratégia não deve evitar que ele seja usado por atos fraudulentos. Eu não tenho nada contra falar assim, dizem aliados, mas deveria deixar um pouco mais claro. Essa matéria não cita nome, mas ok, mas devia deixar pelo menos assim, ó. Quem são esses aliados? Ah, são ex-funcionários do banco. Falar, pô, beleza, o cara falou com os banqueiros, diretores, pessoas próximas, mas só diz que aliados dizem isso. Eu acho que uma notícia como essa, né, que o Paquito não assinava, pode acalmar o coração dessa gente aqui. Essa aqui talvez seja das partes principais do dia de ontem. Livrar o Paquito do risco de prisão e da delação. Essa, com certeza, é o sonho de políticos. E pode ser o objetivo da defesa, né? Muito mais do que tentar reverter a liquidação do Master, o grande objetivo da defesa pode ser livrar-o do risco de prisão. Esse cenário também agradaria ao mundo político, porque implicaria reduzir a praticamente zero o risco dele fazer uma delação premiada que exponha figuras, né, com autoridade do primeiro escalão de Brasília. Sem risco de prisão, desaparece o risco de delação, e isso interessa muita gente em Brasília. E aí dizia, né? E sim, a estratégia será desqualificar o trabalho técnico do BC, que apontou as fraudes. O receio do Banco Central, por outro lado, é que a condução do processo não seja técnico por parte do Toffoli. Olha, eu acho que se existe um risco, o risco é ser técnico, né? Sabe aquela história, o não você já tem? É nesse caso, né? O risco é ser técnico. Enfim, né? Que até aqui adotou uma série de medidas heterodoxas. Vamos ver como é a imprensa, né? Se fosse o André Mendonça, será que ia falar que as medidas eram heterodoxas? Aí também chamou minha atenção, né? Mais uma vez, 1.000 fotos pra pegar. Pegaram logo o Paquito ali, pô, saindo da cadeia, na prisão provisória dele. Como tá empenhada contra o Paquito. Aí o Tatu Toco fala assim, ó, o Paquito. Eu achei esse comentário muito impopular. Só pra mostrar os ataques que estão sendo feitos nas redes sociais. Ataques baixos. Eu disse que eu não gosto de atacar ninguém. Só pra mostrar aqui, tive alguém no Paquito, ó. Estão falando isso aqui de você, viu? Olha o que estão falando de você, ó. Se você conseguiu criar uma rede de proteção via ameaça de exposição tão intrincada que só deixa como saída a qualquer fração da elite brasileira deixar você morrer de velho com toda a grana que você juntou. Se existisse um prêmio Nobel para quem faz coisa errada, certeza que ele levaria. Eu discordo com isso. Eu acho que são ataques gratuitos aí à toa. Mas que eu queria saber o que tem naquele Daniel, viu, o celular do Paquito. Ave Maria. Aí cortando agora para a imprensa opinativa, escandalizada com os eventos. O Sakamoto vem falar da delação, né? Delação de Cid abateu o Bolsonaro. A do Master pode derrubar o sistema. E o Ebert lembra, né, ô campeão, o que abateu o Bolsonaro foram os abusos do mesmo time que está tentando salvar o Master. A relação do Cid teve tanto ponto furado, fora aquelas proibições, né? Deixa eu me lembrar aqui qual foi o mês. Foi do Gabriela R. E foi julho. Deixa eu ver aqui qual foi o mês. Esse fato aqui foi um dos fatos principais de 2025. Deixa eu ver se foi esse mês aqui. Não, acho que foi em junho. Foi em junho, pronto, ó. Ó só isso aqui, ó aí. @ Gabriela R702. O que foi que aconteceu, né? A delação que
que abateu o Bolsonaro. Ele mentiu, lembra disso? Cid lá, dando com a língua nos dentes. O advogado, inclusive, foi pra cima dele. O que aconteceu na época, né? O copeiro Cid tava usando a conta da mulher pra falar com o advogado, era o nome do cara, pô. O Câmara. Tá tudo registrado. Quase mandou um soft pelado, olha. Vai saber se ele tava de cueca. Mandou aqui um legalzinho, viu? Aí só. Isso porque saíram matérias, inclusive, explicando que o Cid, ele não poderia manter, assim, as regras para manter a delação, que ele não podia fazer isso, não podia fazer aquilo outro, pipipi, ppp, papapá. Da coisa. Conta de Instagram vinculada a e-mail, nome do Cid. Pois é, assim, todas as provas para mostrar que, bicho, é o Cid, sabe? Defesa de Bolsonaro aponta novas mentiras do Cid. Perfil de Instagram que pode implodir futuro do Cid foi desativado às pressas. Pois é. Novas mensagens atribuídas a Cid dão gás para defesas. Pois é. Mauro Cid vazou delação de advogado de um dos réus. Essa matéria aqui a gente fala sobre isso. 50 páginas, tudo mais. Advogado diz que Cid não deve explicações sobre viagem da família e manda PGR se danar. Nem falei em golpe. O que Cid diz em áudios que advogado enviou ao Supremo? Aí, olha, as conversas entre Dom Pedro III e o comandante do Exército, segundo o Mauro Cid. A advocacia de parentes de ministros em ações no STJ provoca incômodo no tribunal. Olha os parentes, né? Sempre os parentes. Aí tá ali, né? Dom Pedro III rejeita pedir Bolsonaro para anular a delação do Cid. Velho. Sabe? É um absurdo. Um absurdo, gente, que aconteceu, sabe? Um absurdo. Ainda no final terminou com o advogado do Câmara alvo aí de inquérito. Aqui, ó, vamos lá, aqui, essa linha do tempo. O que é que aconteceu? Dom Pedro III disse que Câmara violou as cautelares impostas em 16 de maio, entre as quais estavam a proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa e proibição de comunicar-se com os demais investigados por qualquer meio, inclusive por terceiros. A explicação é que isso foi feito por meio do advogado Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz. Aí aparece o primeiro problema. Kuntz disse que foi procurado por Cid inicialmente em 29 de janeiro de 2024, antes da imposição das cautelares. Simplesmente Dom Pedro III não apresenta uma prova de que Câmara sabia dos contratos entre Kuntz e Cid. A investigação defensiva citada por Kuntz é prática permitida e regulamentada pela OAB, que considera a prática um exercício regular do direito. A contemporaneidade para a prisão preventiva é estranha. Os fatos do início de 2024 servem para prender o Câmara, mas não servem para anular os benefícios do Cid. Nem a PF nem a PGR pediram a prisão de Câmara. Ela foi declarada de ofício por Dom Pedro III. É mole isso? Dá para vocês? Dá para vocês? O passado tá registrado. O passado tá registrado. Aí o Carda lembra, né? Porque o Braga Neto também foi preso e o Braga Neto recebeu a ligação da família do Cid e acabou sendo enquadrado como se ele que tivesse feito a ligação. Que coisa, viu? Mas foi a delação do Cid que implodiu. Foi mesmo. Foi mesmo. Aí o pessoal cobrando o AB. Tá. Aí até o Gilson chegou a ser preso. Rapaz, véio, que loucura, viu, velho? Querendo falar que o Gilson tinha ajudado aí a conseguir um passaporte e só tinha ido renovar o passaporte do próprio pai. Oh, meu Deus do céu, viu? Se você não sabe contar a história, aí vem um cara como esse e te dá um enquadro. Por isso que tá aí o Atlas. Tá aí. Não tem uma história que se você pegar o mês e for lá, não vai estar registrado. O maior registro histórico já feito na história do Brasil. Sem brincadeira, sem aumentar, sem ser arrogante. O maior registro da história. Pega aí uma coisa que aconteceu no Brasil. Uma coisa. E eu te desafio. Coisa importante. Foi o que aconteceu lá em Feira de Santana, né? Sei lá, uma inauguração no Tomba. Sei lá o que aconteceu no Tomba. Assim, da macropolítica brasileira, dos eventos principais que rondam assim, o Brasil nível federal, gente, tudo tá lá, velho. Desenhado, com os prints, com tudo. Porque se apagarem as matérias, as partes relevantes vão estar lá. Mas tenha certeza disso. Mas continuando, né? Merval Pereira
tá louco. Assim, ele chama os outros de louco, mas quem tá louco é ele, né? Nos últimos dias tá revoltado com o Supremo, com o que passa no Brasil, uns absurdos, pipipi, popopô. Aí vem, né? Os deuses do Olimpo jurídico manobram para que ninguém ou nenhuma instituição possa limitar os seus poderes. Aí o inimigo diz, né? Se isso não é um ataque à democracia escrito pelo Merval, eu não sei mais o que pode ser. Tá pirraçando, né? Como assim a Suprema Corte manobra para terem poderes ilimitados? Eu não acredito, Merval. Aí o Edson comenta, né? Perceberam como tudo isso é um teatrinho, né, vagabundo por parte dos envolvidos? O que tá todo mundo chamando de ataque, né? É só jornalista falando da terrível possibilidade do Supremo se desmoralizar, ficar mal visto, ferir a democracia. Se esses crimes são tão perversos, ninguém vai ter o culhão de aventar que alguém tem que ir preso, que algum dos envolvidos, ou todos, tem que passar por um processo com o mesmo zelo e vigor, né, com o qual submeteram a direita esses anos todos. É porque voltou aqui? Não apertei nenhum botão, viu? Que coisa. Ou ter muita gente para prender e muita multa para aplicar só serve quando a mira tá em quem tem coragem de falar o que o povão pensa. Com essa luvinha de pelica que a imprensa tem, né, com os poderosos, é muito fácil dar porrada, pô. Aí a mira Leitão também. Confusões master de Dias Toffoli. Ministro começa a recuar da careação, anunciando que convocados darão depoimento, mas continua tratando da mesma forma investigados e fiscalizador. Aí ontem o Jornal Nacional dedicou uns 6 minutos ao do caso e já começou a tratar até a questão do contrato de forma bem mais branda, viu? Bem mais, quase passando pano e comprando a narrativa do Dom Pedro Galípolo. Tô de olho, viu? Essa do contrato aí, a não ser que tenha um fato novo, eu acho que vão fingir que nunca aconteceu e varrer para debaixo do tapete. A Helene Cantanhede também vai chorar. Risco do Supremo é repetir trajetória de Moro e Lava Jato do céu ao inferno. Do céu ao inferno em um ano. Só se for pro consórcio, né? Porque tem muita gente que já olha pro Supremo um repúdio há mais de década. O Supremo atravessou 2025 como salvador da pátria e das instituições, ao condenar um ex-presidente e oficiais de 4 estrelas por tentativa de golpe, mas morreu na praia antes do Ano Novo, afogado em suspeitas éticas graves e relações nada republicanas envolvendo o Banco Master. O vagalhão admitiu em cheio o ícone da defesa da democracia, o Dom Pedro III, que frequentava jantares na mansão do Paquito e fazia gestões insistentes e não bem explicadas junto a Galípolo, enquanto o escritório de sua mulher mantinha um contrato milionário com o Master. Dias Toffoli também não passa ileso. Aí conta mais uma vez a história mas do sigilo e disse do jatinho. Nossa, aí é chato, né? Vida essa do Toffoli é naturalmente controvertida, fica mais chocante, circunstâncias, tem os processos pra ele, aí viaja, jatinho. Não vou repetir. Embalado pela própria personalidade pelo combate ao golpe, Dom Pedro III se sentia inatingível e dava de ombros para um velho ditado. Quanto mais alto o pulo, maior o tombo. A admiração pode se tornar decepção, né? De um lado e a perseguição, comemoração do outro. Nenhuma coisa nem outra faz bem a democracia, a política, a crença nas instituições e há um ano das eleições. Essa é a preocupação, né? Vocês estão fortalecendo o bolsonarismo. As ações de vocês serão utilizadas para eleger uma bancada de direita. Quanto a Toffoli, aliás, regras e críticas, ele estarreceu gregos e troianos ao defender a revisão para lá de camarada do acordo de leniência da JBS e agora se sabe que sua ex-mulher atua para a JF, a holding do grupo. A teia entre ministros do Supremo, seus familiares, grandes escritórios de advocacia e donos de fortunas formidáveis e de origem duvidosa, viu? Segundo a Cantanhede, é muito mais do que constrangedora. O que está em jogo não é só a credibilidade de um ministro ou outro, mas a importância do Supremo, do próprio Dom Pedro III para o Brasil e os brasileiros. As histórias se acumulam com a triste sensação de que o Supremo vive uma bolha do vale tudo, como se salvar a democracia justificasse qualquer coisa e contrariando a máxima de ninguém está acima da lei, aliás, os mesmos erros de Moro e a Lava Jato em sua trajetória do céu ao inferno. Aí vem o Andreasa também, para falar, dar uma lição de moral. Poucos ministros do Supremo, numa república, passariam por isentos para julgar sobre o Banco Master. Uma coisa é certeza, Andreasa é a
pessoa que pior escreve em toda a imprensa. Ele quer bancar o intelectual rabuscado. Escreve assim uma coisa aqui, no final do dia não faz nem sentido. Mas vamos lá. Serão minoria os togados de nossa Corte Constitucional que, submetidos a critérios republicanos, passariam por isentos para julgar matéria sobre o Banco Master e seus sócios. Sem dúvidas, de ordem ética acerca de seus interesses-relações. Temos um surto de suspeição no Supremo. Tribunais cujos integrantes são, ao mesmo tempo, palestrantes viajantes em eventos do empresariado com causas na corte e, alastrada cultura xandônica da onipresença, protagonistas em investigações. Protagonistas, detalhe-se, em investigações sobre as empresas patrocinadores das palestras viagens. Toffoli, anulador-geral da República, liquidou essa condição de fiscal das garantias para se constituir delegado. Liquidou a separação entre as funções de investigar, acusar, defender e julgar. Não é o Toffoli que começou fazendo isso, né, Andreasa? Teve gente que lançou essa moda primeiro, há alguns anos. Liquidou a própria limitação do poder, a limitação ao abuso de poder. Liquidando, criou as circunstâncias para anular a liquidação do Baster. Vai anular? Não sei. Deveria ser um agente perturbador nacional a percepção de que poucos ministros do Supremo estão hoje aptos, né, como juízes sobre a República, se houvesse uma, a tratar de qualquer questão relativa ao Master. Não me refiro à aptidão formal, decidida por eles mesmos. Eles podem tudo, como se mede pelas licenças que se dão, dublê de juízes e empreendedores cujos parentes advogam livremente no tribunal e que tomam decisões monocráticas. Eu falo do que lhes dá credibilidade. Distanciamento, entre outros elementos. Distanciamento, credibilidade. Impossível se um futuro relator voa em jatinho com advogado de sujeito implicado na fraude. Se o outro, salvador da pátria, frequenta a mansão do banqueiro fraudador. E se a esposa do salvador da pátria tem contrato milionário de mais de 3,5 milhões por mês. Aí é difícil, né? Um cara desse ter envergadura frente à sociedade para poder julgar o caso, né? O povo não leva a sério. Esse contrato existiria nos termos? Essa é a pergunta importante. Será que a Vossa Excelência, né, a esposa de Vossa Excelência, teria sido contratada se ela não fosse a esposa de Vossa Excelência? Existiria, não fosse fluente no Supremo, né, a advocacia de relacionamentos? Existiria, não fosse fluente no Supremo, né, a advocacia de relacionamentos? O contrato existe, né? Por que foi contratado? Não faltou de todos os lados quem defendesse os interesses do Master no Banco Central. Faltaram registros. Isso mesmo. Nem Dom Pedro III, herói não presta contas, nem Galípolo escreveram em suas agendas oficiais as reuniões que tiveram. Tudo na informalidade. A base dos acessos facilitados que só a força da caneta segura. Ainda que o tema das conversas tivesse sido apenas a aplicação da Magnitsky. E essa crítica aqui do Andreas, ela é nova, não apareceu nos últimos dias. E é relevante. Ele fala assim, cara, ainda que Dom Pedro III e Galípolo só tivessem conversado de Magnitsky, isso espanta, né? Porque, cara, não é normal você chegar pro presidente da autoridade monetária para pedir assessoramento jurídico. Aconteceu a Magnitsky, vou ligar aqui pro Galípolo pra ver o que fazer. Né? A margem da mais mínima institucionalidade, como se fossem compadres. Como se tal contato consultivo não coubesse vá lá à presidência do Supremo, né? Devia ter um pouco mais de formalidade nisso. Se coubesse, porque essa modalidade de consultoria não está entre as competências do Banco Central. Entre as várias lições da hora tão lembrada Lava Jato, um aprendizado parece seletivamente esquecido. O perigo da constituição de juiz-herói. Valia tudo pelo combate à corrupção. Deu no que deu. Deu na reabilitação dos corruptos. A casa atual, a defesa da democracia, tem autorizado e justificado as vistas grossas em curso. Dom Pedro III só está em todo lugar, gênio que não voltará à lâmpada porque opera o 8 de janeiro permanente. Porque conseguiu fazer prosperar a crença de que o golpe está à espreita, de que toda crítica, investigação contra si terá por intenção beneficiar o capeta. Bom, eu não acho que ele conseguiu fazer prosperar a crença. Não foi ele, foi a imprensa. Quem pega esta pauta e vende que ele é o herói da democracia foi a imprensa. Quem mente é a imprensa. Quem distorce é a imprensa. Ele não é a imprensa.
Ele poderia ter sido deslegitimado desde o primeiro dia, mas a imprensa apoiou porque era contra o bolsonarismo. Aí depois vem a pilantragem do Andreasa. Coexistiram o movimento golpista liderado por Bolsonaro e a forma autoritária obscura como o juiz geriu o processo sobre a tentativa de golpe. A existência da segunda não apaga do primeiro, a existência do primeiro não obriga a segunda, criticar a segunda não significa negar o primeiro. Então, assim, não basta apoiar o regime, não basta passar pano para todas as medidas absurdas, ainda segue nesse papo, ai, tava lá o movimento golpista, que movimento golpista, imbecil. Sabe, o Andreasa é um cara imbecil, velho. Criticar a segunda será, sobretudo, lembrar da volta dos corruptos, ato de prevenção contra a reabilitação dos golpistas. Estamos aqui também sob esse ambiente de intimidação escancarada, donde de medo explícito, porque o PGR, Dom Pedro III, né, ele tá falando assim, o cara agora também é o PGR, não é só o ministro do Supremo. Ele não quis investigar a denúncia do Talhaferro. Alguém que ele, delegado-geral da República, escolhera para trabalhar no TSE. Denúncia de que o ministro teria encampado o poder de polícia do Tribunal Eleitoral que presidia, né, e o instrumentalizado para, desde seu gabinete no Supremo, encomendar acusações e esquentar decisões já tomada nos inquéritos xandônicos. Imputação gravíssima, mas não quis investigar. Investigado no final, só quem? O Talhaferro. Como se os grandes escândalos de Brasília não fossem disparados por tipos delatores como Pedro Collor, Roberto Jefferson, etc. E é isso. Vou sentir muita saudade de vocês. Só vou ver vocês ano que vem agora, meu Deus do céu. Só ano que vem agora. Dia 1º do ano que vem a gente se vê, viu? Dia 1º de janeiro a gente se vê. Agora só ano que vem, né? Vai ser um período gigantesco. É isso, né? Tem uma mensagem especial não, que é, enfim, é mais um ano como todo ano, né? Esse final de ano tá bem emocionante. Tiveram muitos prós e contras nesse ano, né? Todos os abusos aí que o Jair sofreu. Eu vejo que a gente termina 2025 aí numa certeza. O bolsonarismo não vai desaparecer, né? Mas tão cedo. Porque depois de tudo que fizeram com o Jair, o candidato segue sendo, né, o filho do Jair. E a direita segue firme e forte nas redes sociais. A imprensa tentando tomar cuidado, e a esquerda também, para todos esses escândalos não fortalecerem o bolsonarismo nas urnas em 2022. É isso, né? Foi um bom ano. Tirando aí os problemas, foi um bom ano. Se você tira os problemas, né? Tudo só sobra o lado positivo. Mas é isso, né? Os trancos e barrancos aí olhando. Todos sobrevivemos. E acho que dá pra falar todos, né? Porque às vezes, mesmo não estando no Brasil, né? Sabe como é o Brasil, né? Você pode desligar alguém da internet fácil demais, né? Uma censurinha, um bloqueio. Isso rola todo dia. Conseguir comentar sobre tudo, né? Sobre tudo que rolou no regime ainda ficar de boa. Mais um feito, né? Mais um ano. É isso, gente. Eu vejo vocês amanhã. Acho que assim como todo ano, vou abrir uma live amanhã. Né? Eu não abro live aqui no canal, mas 1º de janeiro, né? Normalmente eu faço isso. É só pra gente começar. Normalmente eu faço isso, aí dou uma relembrada no que aconteceu em 2025. E aí vou dando aquela interagida com o chat. Acho que vou fazer isso. Acho, né? Não vou dar 100% de certeza não, porque, sei lá, tava também pensando em começar o ano amanhã falando da candidatura do Flávio. Ele teve muita coisa aqui nos últimos dias, né? Muita coisa mesmo. E que eu vou mandar todos esses vídeos que eu dei play pra vocês lá no Telegram. Tem ainda o relatório do Vaca Vila Real. Enfim, né? Tudo isso daí que, se a gente comentar em vídeo ou não, vai parar no Atlas, até porque já tá separado. Só até pra provar que já tá separado, aqui na sequência, tá aí, ó. Vídeo, faz, você sabe que é das fake news. Aí o relatório em si, então assim, se já tá separado, óbvio vai pro Atlas, né? É o que eu digo, tem mais assunto pra comentar do que cabe em um vídeo. E ficar mais do que uma hora é meio puxado também, né? É difícil até de prestar atenção. Igual meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, gostar mesmo do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpai.com/br. Tenham uma ótima virada de ano, que tudo de bom aconteça, que vocês comecem o ano com o pé direito e fico aí ligando, beijo e abraço, tamo juntos, vejo vocês amanhã, valeu meus amigos, fui!